Então, pessoal, vamos aí dar sequência, certo? A correção das atividades de sexta-feira. Essa aqui é no livro de produção de texto, também sobre figuras de linguagem, complementando aquilo que a gente viu no outro livro didático, certo? Só que aqui eles apresentaram algumas figuras a mais, além das que a gente estudou na atividade anterior. Só que ele começou aqui falando sobre ironia também, tá? E trouxe para nós um trecho daquela crônica que lemos na quinta-feira, na aula de quinta-feira. Um idoso na fila do Detran. Então vamos ler juntos esse trechinho aqui para fazer a análise dele. Subi e a mocinha da mesa de informações apontou para os balcões 15 e 16, onde havia um cartaz avisando gestantes, deficientes físicos e pessoas idosas. Hesitei um pouco e ela, já impaciente, perguntou: O senhor não tem mais de 65 anos? Não é idoso? Não, sou gestante. Tive vontade de responder, mas percebi que não carregava nenhum sinal aparente de que tinha amamentado ou estava prestes a amamentar alguém. Saí resmungando. Não tenho mais, tenho só 65 anos. Letra A. Nesse trecho, o narrador pensou em dar uma resposta inusitada à moça. Por que ele pensou em fazer isso? Então, só para relembrar a análise que nós fizemos na quinta-feira sobre esse texto, ficou bem evidente que esse senhor da crônica, né, no caso o narrador, ele estava indignado, estava bem chateado porque as pessoas já o identificavam como idoso. Né? A aparência física dele, as características já entregavam a idade dele, mas ele não aceitava isso. Então, por ele ficar bastante incomodado, né, com o fato da moça concluir que ele era um idoso, ele pensou em dar essa resposta que, por sinal, era bem absurda, né? Porque, obviamente, ele não era gestante. Era evidente que ele era apenas um idoso e, por isso, que tinha prioridade. Letra B. Que efeito de sentido esse trecho provoca no texto? Então, nesse trechinho aqui, o senhor, né, o idoso, ele fez uso da ironia. Quando a gente quer dizer alguma coisa, mas faz uso de uma expressão que diz totalmente o contrário, tá? Então, obviamente, esse trecho queria trazer um sentido de humor, né? Porque os fatos foram apresentados de uma maneira irônica, né? Então, vamos ler juntos até esse trechinho que diz aqui, ó, um pouquinho mais sobre a figura de linguagem ironia. Então, quando se diz o contrário do que se quer dar a entender, utilizamos a figura de linguagem ironia. Ela é utilizada para ridicularizar ou ressaltar algum aspecto possível de crítica. Veja o exemplo a seguir. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém? Então, obviamente, se uma pessoa entra num lugar sem cumprimentar ninguém, ela não é educada. Ela é totalmente o contrário, né? Ela é mal educada. Só que isso aqui é o quê? Ironia, certo? Quando tu diz o contrário do que se quer dar a entender, tá? Então, isso aí se faz intencionalmente, né, para ser irônico. Então, por isso que no texto que a gente leu, isso aqui causa um efeito de humor, né? Porque o senhor, ele por estar indignado com o fato de ser idoso, de ter chegado numa idade avançada e as pessoas estarem tratando ele como idoso, então ele foi irônico, ele seria irônico se falasse assim, né? Porque ele pensou em dizer, mas não disse. Então, no trecho acima, o narrador pensou em dizer para a atendente do Detran que era gestante como forma de chamar a atenção dela para uma situação óbvia, a de que ele não era gestante. Então, isso aqui também complementa a resposta aqui da letra B. Na página seguinte, então, foi apresentado ali o paradoxo e a antítese, tá? Inclusive, pessoal, no vídeo anterior eu coloquei na descrição alguns links de materiais para vocês acessarem que fala sobre cada figura de linguagem que a gente estudou. Então, é muito importante que vocês abram aqueles links. Eu também mandei no Clip Escola, certo? Lá em recados, para vocês acessarem aquele material, façam suas anotações no fichário de vocês, porque o que tem nos dois livros é algo bem enxuto, bem resumido, né? Então, tanto que tem uma explicaçãozinha aqui, tem as atividades e tudo mais. Só que é importante que vocês peguem aquele material ali, façam um registro no fichário de vocês, certo? Porque vai complementar o que tem no livro, tá? E vai ajudar bastante também para vocês estudarem para as provas.
Então, ali, paradoxo. Questão 2. Leia uma estrofe de um poema de Luís Vaz de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Letra A. Esses versos reúnem ideias contraditórias. A oposição exposta nos versos é absurda, exagerada ou possível de acontecer? Explique. Então veja bem, quando ele fala assim, amor é fogo que arde sem se ver, tá? Fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É possível um fogo arder sem se ver? É possível uma ferida doer e não se sentir? Existe essas coisas aqui? Isso é algo exagerado? É algo que é possível de acontecer? Com certeza não, né? Com certeza, essas oposições aqui, elas são absurdas, né? Obviamente é algo fora da realidade, isso aqui não vai acontecer, né? Não existe um fogo que vai arder sem ser visto, uma ferida que vai doer e não vai ser sentida. Então, realmente, é uma oposição absurda, né? Letra B. Que efeito de sentido esse recurso atribui ao trecho lido? Então, obviamente, isso aqui, por se tratar de um poema, quando Camões estava falando aqui sobre o amor, ele quis dizer que é um sentimento confuso, é um sentimento contraditório, certo? Então, ele fez essas comparações aqui, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Mesmo sendo oposições absurdas colocadas aqui, ele fez isso intencionalmente, tá? Ele fez isso de maneira proposital para mostrar que o amor é algo difícil de se definir, certo? Que o amor é algo contraditório, certo? Então, essa aqui foi a intenção de Camões ao colocar o amor dessa maneira, tá? Então, voltando aqui para o nosso balãozinho, tá? Então, a união de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas, como essas aqui que a gente acabou de ver, certo? Em o mesmo enunciado é chamado de paradoxo, certo? Então, obviamente, a união de ideias contraditórias propositalmente, certo? Geralmente vai ser utilizado em quê? Em textos literários, em poemas, enfim, tá? Porque um texto científico, um texto informativo, obviamente não vai fazer uso de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas, né? Então, o paradoxo ele é mais utilizado em textos literários. Então, no poema, Camões utilizou a linguagem de maneira não convencional, empregou palavras e expressões fora do seu sentido comum e uma forma inusitada e expressiva de construir frases. Tudo isso para tentar definir, né, o sentimento amor. Próxima figura de linguagem é a antítese, certo? Então, questão 3. Os versos a seguir fazem parte de uma letra de canção. Leia-os. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então, na página seguinte, página 103, letra A fala o seguinte. Nesse trecho foram usadas palavras com sentidos opostos, identifique-as. Então, se a gente voltar à página, vamos ver lá que as palavras que têm sentidos opostos são dia e noite, né? Não e sim, lá no último verso. Letra B. Que ideia a combinação dessas palavras sugere? Então, quando ela apresenta essas palavras com sentidos opostos e ela tá falando sobre a vida, né? Ela quer dizer o quê? Que a vida ela é feita de oposições, certo? Então, na vida a gente pode encontrar situações que vão se modificar, que vão ser contrárias umas às outras e mudanças, né? Que pode ser dia, noite, não e sim. Então, a vida ela não é imutável, ela está em constante mudança, certo? Então, aqui, ó.
Quando em um texto empregamos palavras ou expressões de sentido contrário, temos uma antítese, certo? Então, não confundam com um paradoxo, certo? O paradoxo, ele confunde mais, ele traz mais ideias opostas. Já a antítese traz palavras com sentido contrário. Tipo, não e sim, dia, noite, feio, bonito, grande, pequeno, palavras opostas, beleza? Vamos lá, continuar na hipérbole. Questão 4. Leia o trecho de um conto. Pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Nunca houve, em todo o passado do mundo, alguém que fosse como ela. E depois, em 3 trilhões de anos, não haveria uma moça exatamente como ela. Letra A. Qual é o assunto destacado pelo narrador nesse trecho? Então, ele aqui, obviamente, está falando sobre a beleza de uma mulher, né? A beleza de uma personagem, porque aqui, se vocês observarem, tá? Deixa eu focar aqui. Foi extraído do livro A Bela e a Fera, tá? Então, ele está se referindo a uma personagem, a beleza de uma personagem. Letra B. Observe as expressões em destaque. Que ideias elas expressam em relação aos elementos a que se referem? Então, ali, ó, 50 milhões de unidades de gente linda. 3 trilhões de anos. 3 trilhões de trilhões de anos. Então, o que ela mais se encaixa aqui, obviamente, é o exagero, né? Então, a figura de linguagem caracterizada pelo uso do exagero para tornar uma ideia mais expressiva chama-se hipérbole. Então, a hipérbole é o exagero intencional, né? Na intenção de intensificar, de deixar mais expressivo uma ideia, enfim, uma mensagem que se quer passar. Prosopopeia ou personificação, tá? Trata-se da mesma coisa. Se falar de prosopopeia, está falando de personificação e vice-versa. Questão 5. Leia a manchete a seguir. Janela inteligente respira para gerar sua própria energia. Letra A. Identifique a ação presente nessa manchete. Então, qual que é a ação? Qual que é o verbo aqui? Respira, né? Então, respira é a ação que temos nessa manchete. Letra B na página seguinte. Nessa ação, o sujeito que a pratica é um ser animado ou inanimado. Ou seja, quem é que respira naquela manchete? Ele está se referindo à janela, né? E a janela é um ser inanimado. Letra C. Normalmente, essa ação é praticada por seres animados ou inanimados. Ou seja, essa ação de respirar, normalmente é respirada. Ela é praticada por seres animados, né? Obviamente. Então, quando se atribuem características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais, tem-se uma prosopopeia ou personificação. A prosopopeia é uma figura de linguagem bastante comum em fábulas e apólogos, pois nesses textos os animais e seres inanimados expressam características humanas, como falar, pensar, expor seus sentimentos e suas opiniões. Então, vocês vão encontrar prosopopeia ou personificação bastante em livros, literatura, né? No caso, contos, fábulas, enfim, e filmes também. Certo? Em que animais ou objetos, enfim, seres inanimados vão ter o quê? Características ou até mesmo sentimentos humanos, ok? Eufemismo. O trecho a seguir foi retirado da obra O Alto da Compadecida, do escritor brasileiro Ariano Suassuna. Leia-o. Então, Chicó. Cumpriu sua sentença e encontrou-se com um único mal irremediável. Aquilo que é marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Letra A. Nesse trecho foi utilizada uma expressão mais leve para atenuar o sentido pesado da morte do personagem João Grilo. Que expressão é essa? Então, aqui no texto, quando ele quer dizer sobre a morte desse personagem, né? Ele fala aqui, ó, cumpriu sua sentença
e encontrou-se com o único mal irremediável. Ou seja, ele encontrou-se com a morte, né? O único mal irremediável, ou seja, aquele único mal que não tem o que fazer, né? Ele vai acontecer e não tem para onde ir, certo? Então, o único mal irremediável é a expressão utilizada aqui para se referir à morte do personagem. O que o uso de uma expressão como essa produz numa situação comunicativa? Então, numa situação comunicativa, ele vai trazer uma informação de maneira mais amena, certo? De uma maneira mais leve. Então, às vezes, quando você quer comunicar sobre a morte de alguém, sobre, enfim, uma situação triste, uma situação difícil, e você faz uso de eufemismo, você está tentando aliviar, né? Amenizar algo que é desagradável, certo? Então, letra C. Faça uma pesquisa em livros ou na internet e encontre outros 2 exemplos de eufemismos que são muito comuns no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, passou dessa para melhor, né? Você tá querendo dizer que a pessoa morreu. Isso aí é um eufemismo, certo? Fulano de tal, ele enriqueceu por meios ilícitos. Ou seja, era uma pessoa corrupta, né? Uma pessoa que roubou. Então, são expressões como essas aí, um exemplo, que vocês vão poder pesquisar, obviamente, para colocar ali, que amenizam, que aliviam o impacto de uma notícia ou de outra expressão mais agressiva, tá? Então, o uso de uma palavra ou expressão para substituir outra de sentido mais grosseiro ou desagradável recebe o nome de eufemismo, certo? Então, não é que você vai estar falando, transformando a notícia ruim em boa, você só está aliviando o jeito que vai falar ela, né? Tá amenizando ali, usando expressões mais leves, para não causar tanto impacto. Página 105, então. Agora que você já estudou algumas das figuras de linguagem, faça as atividades a seguir. Questão 7. Leia uma tirinha em que o personagem Armandinho e seu pai estão conversando. Então, daí, ali o pai fala, filho, escovou os dentes? Não mesmo. Já pedi 1 milhão... não, perdão, ele fala, daí o pai fala, já pedi 1 milhão de vezes. E ele disse, não mesmo, foi no máximo umas 10.000. Letra A. Que expressões utilizadas pelos personagens são consideradas figuras de linguagem? Então, ali, ó, o pai, ele fala primeiro, né? Já pedi 1 milhão de vezes. Então, 1 milhão de vezes aqui, obviamente, é o quê, gente? Um exagero, né? Lógico que ele não pediu tudo isso. Então, é uma hipérbole. E aqui, ó, o filho responde, foi no máximo umas 10.000. Então, ele tá querendo dizer que não foi 1 milhão de vezes, foi só 10.000. Então, obviamente, aqui ainda permanece o exagero, né? Então, é hipérbole. Daí vocês colocam essas expressões, transcrevam elas aqui, entre aspas, certo? Letra B. Que figura de linguagem é essa? Eu já falei ali anteriormente, né? É hipérbole porque é o uso do exagero intencional. Letra C. Com que finalidade essa figura de linguagem foi empregada? Então, obviamente, por ser uma tirinha, né? Quis causar um efeito de humor, mas eles usaram essas expressões, né? 1 milhão de vezes, 10.000, para intensificar a quantidade de vezes que o pai de Armandinho pediu para ele escovar os dentes. Letra D. Você já ouviu alguém usar expressões como essas? Em caso afirmativo, converse com seus colegas sobre a situação em que foram usadas e dê exemplos dessas expressões. Então, obviamente, vocês podem colocar ali, né, na letra D, uma situação em que vocês utilizaram algum tipo de hipérbole, que com certeza vocês utilizam bastante, né? O exagero na fala de vocês. Isso aí, todo mundo faz uso no dia a dia. E daí ali, né, para finalizar, página 106, questão 8. Leia alguns trechos de textos. Neles estão presentes algumas das figuras de linguagem estudadas. Então, daí na letra A, choveu naquele final de tarde um Atlântico. Letra B, a névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. Letra C, o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Letra D, o céu dorme na montanha. Então, ali na letra A, identifique qual é a figura de linguagem presente em cada um dos trechos. Então, ali, ó, na letra A, aqui no primeiro trecho, né? Choveu naquele final de tarde um Atlântico. Então, tá querendo dizer que choveu a quantidade de água que tem no Atlântico.
Isso aqui é o exagero, né? Então, letra A, hipérbole. Letra B. A névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. Então, a névoa, ela se deita para dormir? Não, né? Isso aqui é uma ação de um ser, de um ser humano, né? Se deitar e dormir, de um ser vivo, não de um ser inanimado como a névoa. Então, isso aqui é prosopopeia ou personificação. Letra C. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Então, temos aqui duas palavras com sentidos opostos. Temos, então, aqui na letra C, antítese. Por fim, letra D, o céu dorme na montanha. Então, obviamente, só dorme quem é um ser animado, né? Não um ser inanimado como o céu. Prosopopeia, então. Letra B, explique o sentido do emprego das figuras de linguagem em cada um dos trechos. Então, ali na letra A, né, quando fala choveu naquele final de tarde um Atlântico, tá fazendo uso da hipérbole, né, para mostrar o exagero em relação à quantidade de chuva, né, a quantidade de água que choveu. Ou seja, choveu bastante. Letra B, então. A prosopopeia quando fala a névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. Então, quer dizer que quando se olhou para o horizonte, tinha névoa, né? Foi uma maneira poética de se falar. Na letra C ali, ó, o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Foi feito o uso da antítese, né? A explicação para isso é que a pessoa está se esforçando para lembrar de alguma coisa, mas na verdade ela quer se esquecer. E letra D, prosopopeia, né? A montanha. Para quem olha de baixo, ela está parecendo encostar no céu. Então, parece que o céu está dormindo na montanha, né? Então, é só uma expressão poética também. Então, por isso que eu falei ali no início que essas linguagens, essas figuras de linguagens, elas são comuns em textos literários, poéticos. Né? Obviamente, um texto científico, um texto informativo, não vai fazer uso dessas figuras, né? Porque elas têm que trazer o sentido literal da palavra. Então, a figura de linguagem vai ser frequente em uma crônica, em um poema, uma poesia, em um conto, enfim, em um texto de cunho poético. Beleza, pessoal? Então, façam aí a correção. Espero que tenham entendido. Leiam aquele material que eu mandei para vocês, façam suas anotações, tá? Coloquem exemplos, conceitos. Aquele material tá bem interessante e bem completo e eu acho até que vai ajudar vocês a entender um pouco melhor desse assunto, tá? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus.